Qual é, Lucas? E aí, Gabi? Ei, tudo bem? Joia? Tá dando pra me escutar direito? Tá ótimo. Apoiei o celular aqui, não sei se tá tampando o microfone. Tá tranquilo. Vamos lá, vamos dar uma guardada aqui, né? O pessoal chegar. Só para poder passar um pouquinho aqui da minha ideia, né? Do que eu queria falar nessa live. Uhum. Eu acho que eu comentei com você que eu cheguei a fazer uma live sobre isso um tempo atrás. Sim. Foi no início, eu não sei se foi no início desse mês, e, e eu fiz assim, da minha perspectiva, assim, né? Compartilhei um pouco das Uhum. minhas experiências na batalha com a depressão, com a ansiedade e tal, e também da Uhum. minha experiência em tentar ajudar, né? Na forma como eu vejo de fora, com relação a outras pessoas e tal. Mas Sim. eu frisei em todo momento a importância, né? Como é fundamental a procura de ajuda de profissionais mesmo, né? De um psicólogo, de um Uhum. psiquiatra, até mesmo para diagnosticar. E aí já é uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Uhum. porque existe... Oi, pessoal que está chegando aí, boa noite. A Bia, Uhum. eu queria falar sobre que você falasse um pouco da diferenciação assim que há entre, porque hoje em dia, como aumentou muito a frequência da fala sobre depressão, enfim, eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco e já, por exemplo, está passando por uma situação, né, ruim e a pessoa está bem desanimada e ela já acha que ela está com depressão, ela já está, tipo assim, existe essa diferença assim, entre uma pessoa que tem depressão ou que está depressiva, essa diferença entre a depressão e só tá Uhum. triste, né? Enfim. Sim. Muito bom. Bom, gente, boa noite para quem já chegou. Obrigada, Thales, pelo convite de participar. Eu acho que é um tema muito importante. A gente está no mês de Setembro Amarelo, né? E é importante a gente falar e conscientizar as pessoas sobre depressão, sobre suicídio, sobre tratamento, sobre saúde mental. Bom, vou começar então respondendo essa sua pergunta, Thales. Para quem está chegando agora, o Thales perguntou qual que seria assim, um pouquinho da diferença entre depressão e outras angústias, tristezas, né? Outros momentos da Isso. vida que talvez a pessoa tenha algum sintoma, mas não tenha a depressão, né? Bom, o que que acontece? A depressão é uma doença psiquiátrica, certo? Para a gente dar esse diagnóstico, a gente considera vários sintomas, mas a gente considera também o tempo de evolução desses sintomas, né? Então, por exemplo, a gente não dá depressão a uma pessoa que falou que ontem acordou triste, né? Mesmo que no dia anterior ela tenha acordado triste, angustiada, mas se ela ficou bem todos os dias anteriores, né? O que que eu quero dizer? Se ela acabou de ficar assim, isso provavelmente não é depressão, pode até vir a ser um quadro, né? A gente não vai diagnosticar com depressão uma pessoa que, por exemplo, essa semana perdeu um familiar, um amigo próximo, né? Teve uma perda, um falecimento. Essa pessoa está vivendo um luto, por exemplo, né? A gente não vai chamar isso de depressão. Isso não significa que não possa se transformar num episódio depressivo, mas a gente tem momentos na nossa vida, né? Tô dando o exemplo do luto, mas existem outros, em que é natural a gente sentir angústia, tristeza, vontade de chorar, da gente, né, não ver sentido nas coisas. Isso pode acontecer de forma temporária, dependendo do que a gente está vivendo, do que a gente está vivenciando, né? Por exemplo, Sim. então eu falei da questão do luto, mas existem outras perdas também, não só o luto assim de um falecimento, né?
A pessoa que perde um emprego no qual trabalhou muito tempo, né? A pessoa que termina um relacionamento já que era mais sério, né? Tudo isso pode gerar tristeza, tudo isso pode gerar um momento de adaptação em que a pessoa tem sintomas, sim, que são até daqueles sintomas que preenchem critérios, né, depressivos, mas não chega a ser um episódio depressivo. No episódio depressivo, a pessoa tem que estar já há algum tempo assim, no mínimo umas 8 semanas, tá? É um momento isolado, né? Sim, um momento Circunstancial. isolado. E na depressão, a gente considera, então, esse fator do tempo, né? Questão, por exemplo, de ter no mínimo 8 semanas que a pessoa tá assim. E a gente considera também a frequência, né? Porque, por exemplo, tem gente que fala assim, eu fico muito triste. Quando? De vez em quando acontece uma coisa ruim. Então, às vezes, tem mais de 8 semanas que essa pessoa tem apresentado tristeza. Mas é uma tristeza persistente, é um humor que está deprimido a maior parte do tempo, a maior parte dos dias, né? Outra coisa também que a gente considera, sem ser humor deprimido como critério principal, questão da perda do interesse e do prazer. Não é que assim, eu perdi interesse em tal atividade, mas eu gosto de fazer isso, eu sinto prazer naquilo outro. Às vezes a gente vai mudando, vai crescendo, vai mudando os interesses. Mas, por exemplo, nossa, eu tinha prazer em estar com a minha família, agora eu só quero ficar isolado. Eu tinha prazer em estar com meus amigos, agora eu não quero mais. Eu tinha prazer no meu trabalho, eu tinha prazer nos meus projetos, eu tinha prazer nas coisas que eu estudo, que eu aprendo, agora nada mais me traz prazer. Isso é com praticamente quase tudo que eu gostava, isso é algo persistente, né? Maior parte dos dias, a maior parte do dia, na maioria dos dias da semana. Então, se eu considerar tudo isso, aí eu posso começar a pensar que talvez essa tristeza, essa perda de interesse não é uma coisa momentânea, uma coisa da trajetória de vida, né? É uma coisa, pelo contrário, que parou a trajetória de vida da pessoa. Porque a gente precisa de ter momentos assim difíceis, às vezes, para a gente crescer, para a gente amadurecer. Mas se isso vira uma coisa que te adoece, que você não consegue mais sair do lugar, e que você tem todos esses sintomas persistentes, aí a gente começa a pensar em depressão. Legal. É uma coisa que eu achei interessante que você falou, esse dado aí, de identificação, né, de 8 semanas, pelo menos, nesse estado, né? E aí eu Sim. queria que você falasse um pouco mais sobre sobre esses sinais, né? Tipo assim, como que ajuda a gente a identificar alguém em casa, um amigo, ou enfim, eu recebo já ouvi muita gente falando dessa dificuldade, sabe? Parece que é muito frequente, assim, é muito comum. Como que eu Uhum. identifico isso? Como é que eu sei que de fato a pessoa está precisando de ajuda? Sim. Isso eu acho que é muito importante mesmo, né? Bom, vou falar assim no geral e depois eu falo algumas coisas mais específicas de algumas populações. No geral, o que a gente vê, né, como eu tinha comentado um pouco antes, é aquela pessoa que perde o interesse nas coisas. Então, é aquela pessoa que muitas vezes começa a se isolar dos outros, começa a não querer fazer coisas que ela sempre gostou, né? Então, por exemplo, aquela pessoa gostava de sair com os amigos, né? Não é porque está num isolamento social, né? Mas é aquela pessoa que tem a oportunidade de estar com os amigos e não quer. Ela quer agora só se isolar, ficar distante, né? Ou então aquela pessoa que que tá triste o tempo inteiro, chorosa, que, né, fala de uma angústia, de uma dor no peito persistente, né? De uma tristeza que não melhora, que não passa. Essas falas de, às vezes, falar que tem vontade de morrer, ou então que era melhor que tivesse morrido, ou então que se morrer tudo bem, né? Que a morte é bem-vinda, né? Às vezes, dependendo do que a pessoa crê, ela considera mesmo que a morte não é o fim, né? Não é, assim, o fim da vida, no sentido, assim, de que não vai ter nada depois. Mas nem por isso a pessoa deseja o tempo inteiro morrer, né? A pessoa quer viver, a pessoa quer fazer várias coisas, a pessoa tem vários planos, projetos, ideias, amigos, familiares que ela quer conviver, mesmo que ela acredite que se ela morrer, tudo bem, é um pouco diferente, né? Da pessoa que fica falando que a morte seria uma solução, que a morte aliviaria o que ela tem agora, né? Isso aí a Que é gente pular a acende etapa uma... da vida, né? É,
Isso aí a gente acende uma luzinha, né, de que talvez as coisas não estejam legais. Pessoas, por exemplo, que têm alterações muito importantes, assim, de apetite, de sono, né? Isso é muito comum em algumas, às vezes adolescentes têm isso, né? De, numa depressão, querer dormir o dia inteiro, ficar com muito apetite, ou então aquela pessoa que não quer comer nada, né? Então, esse exagero tanto do aumento quanto da redução do apetite é um sinal importante, associado às outras coisas. Do sono também, aquela pessoa que não dorme nada, ou então que só quer dormir, né? Que não tem energia vital, assim, para nada. Tem um desânimo muito grande, que tá sempre cansada, né? Não tem energia. Não, outra coisa também, aquela pessoa que se sente o tempo inteiro tensa, também é muito comum. Pessoa que sente que tem uma coisa, assim, que tá inquieta, que tá sem lugar. Tudo isso somando, né? É muito importante, assim, ficar atento. Né? Em idosos, é importante a questão da alimentação, né? O idoso que para de comer, que para de conversar, que fica muito quietinho, isso a gente acende um alerta. Adolescentes, igual eu falei, ou até mesmo adultos jovens, assim, na faixa até de uns 20 e poucos anos, nem sempre eles vão ficar tristes, sabe? Principalmente homens. Nem sempre eles vão ficar tristes e chorosos. Às vezes tem um aumento de irritação, de mau humor mesmo, assim, de ficar mais irritado com as coisas, sabe? De pequenas coisas, às vezes, já deixar a pessoa, assim, meio sem paciência, sabe? Nem sempre é Sim. só uma tristeza e um choro. Às vezes tem essa questão do humor irritado. É muito comum em adolescente e muito comum em homem também, assim, mais novo. Eu acho que todos esses sinais são importantes, as pessoas ficarem atentas, né? Além da questão da tristeza, do choro, da alteração de humor, que às vezes é mais assim aparente, né? Mas às vezes essas questões dos comportamentos mesmo, né? Então, queixa de baixa de energia, de cansaço crônico, de não ter vontade de nada mais fazer sentido, de nada mais ser bom, né? Tudo isso. Comentário aí, tristeza e irritabilidade. Sim, daí você tocou num outro ponto que é bem legal também, porque eu vejo muitos comentários sobre isso também, que é essa questão de às vezes a pessoa está em depressão, às vezes ela já foi diagnosticada ou ela, enfim, tá, como é que fala? Tá suspeitando de estar e tá difícil para ela ali, ela não consegue conversar, enfim, ela tenta mostrar sinais e tudo mais. Mas quem tá de fora, às vezes vê essa pessoa, tipo, bem, normal, mas não tá vendo aquele momento que ela tá sozinha, o momento que ela tá naquela angústia dela, Sim. né? E tem esses casos também. E nem sempre a pessoa vai estar triste, ou, enfim, às vezes ela vai estar Sim. normal, né? Aparentemente. Em alguns quadros de depressões leve ou leve moderadas, a gente vê que a pessoa, ela nem sempre vai aparentar uma tristeza. Às vezes ela consegue continuar o trabalho dela, as atividades dela, né? Ela sorri para os outros. Então, nem sempre, por exemplo, as pessoas que convivem com ela no trabalho, por exemplo, né? Que é ver todo dia, mas nem sempre vai ter uma super intimidade, né? Então, assim, nem sempre essas pessoas vão achar que ela tem algo acontecendo, que a pessoa não tá bem, né? Às vezes só quem tá muito mais íntimo, que sabe o que ela tá vivendo, que pode ver que tem alguma coisa que tá diferente. Mas no caso de depressões mais graves, isso não tem mais como esconder, né? São casos mais, assim, que às vezes exigem até uma internação, vamos supor, né? Casos mais graves. Mas em algumas depressões realmente mais leves acontece isso. E é muito comum, né, a gente ver pessoas às vezes falando assim, quando eu fui falar que eu tava com depressão, que eu não tava bem, me falaram, mas não tem como, porque você sorri. Tipo assim, mas às vezes a pessoa sorri porque ela não perdeu ainda aquele afeto totalmente, né? Mas ela tá triste, ela se sente mal a maior parte do dia, a maior parte dos dias. Ela não tem mais esperança nas coisas, ela tá só empurrando meio que a vida com a barriga, né? Mas ela sorri porque ela ainda não chegou num quadro grave a ponto de perder totalmente a reatividade do afeto,
a ponto do humor ficar completamente rebaixado. Ou seja, nem sempre a pessoa vai aparentar estar tão mal quanto ela está, mas às vezes isso vai evoluindo, né? Então, por isso que falar sobre isso e conscientizar as pessoas é importante também, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu posso até ter isso, mas vai ver, eu nem tenho, porque assim, eu ainda trabalho, né? Eu Ah, legal. consigo, eu dou conta, né? Uhum. E é engraçado porque tem muito essa coisa do dar conta, né? As pessoas acham que enquanto o outro está dando conta, ou seja, ele trabalha, ele, sei lá, limpa a casa, guarda as coisas dele, então ele tá bem, né? Depressão é a pessoa cair de cama. E nem sempre a pessoa precisa chegar nesse ponto para estar num quadro depressivo, né? E se esperar talvez chegar nesse ponto, vai ficar algo muito grave, né? É importante Mas, já identificar com no começo, certeza. né? Sim, antes que às vezes que Saber. as coisas piorem muito, né? E até no próprio tratamento, assim, eu tenho muitos pacientes que chegam em primeira consulta e falam: ah, eu nem queria vir aqui porque eu tinha que dar conta, sabe? Um assunto assim, por exemplo, eu nem queria estar em tratamento psiquiátrico, não, porque eu tava dando conta, né? Então fica Uhum. Isso é muito uma comum fala mesmo. desse tipo, sabe? Tipo assim, eu tava dando conta, mas agora eu não dou, né? Então a pessoa lutou com o restinho de força que ela tinha para conseguir manter a rotina, algo assim, até o ponto que não deu mais, né? E as pessoas ao redor também falam isso, né? Ah, não, mas você tem que ser forte, né? Ninguém fala isso para uma Sim. pessoa que está com uma outra doença que não seja mental, né? Ninguém vira Boa. para uma pessoa que tem que tomar um remédio para uma outra doença e fala: ah, não, mas você tem que ser forte, você tem que melhorar, você tem que se esforçar, né? Como se fosse uma questão só de esforço, né? E não é. Sim. Achei que é outro ponto importante que você colocou aí, que é essa identificação na gente mesmo. Na outra live, quando eu compartilhei um pouco, eu falei da minha experiência assim, com a ansiedade, por exemplo, que eu subestimei por muito tempo. Eu sempre fui muito ansioso e eu tinha um desconforto assim que às vezes eu achava normal, eu achava que era daquela ansiedade comum, né? E passava por cima daquilo. Só que dentro de mim aquilo estava virando uma bola de neve, assim, até que chegou num Uhum, ponto que deu um colapso. Então, sim, é algo que eu acho que é fundamental a gente ter essa consciência de saber identificar e saber reconhecer, né? Porque a gente tende muito, igual você falou, pelo sistema, pela forma de viver mesmo, né? A gente de querer passar por cima. Ah, eu dou sim, conta ainda, eu passo por cima, eu estou vivendo normal e tal. Só que a gente vai subestimando essa procurar ajuda, uma ajuda que seja de fato, como é que fala, funcional e, e acaba deixando essa bola de neve crescer, né? Até chegar num sim. ponto que aí dá ruim de vez. Com certeza, né? Isso é muito comum, igual você falou. Na depressão acontece, mas na ansiedade acho que é até mais comum, né? Que tem aquelas pessoas que falam assim: ah, não, mas eu sempre fui ansioso, né? E realmente, às vezes a Uhum. pessoa sempre foi uma pessoa mais ansiosa, mas não tinha uma disfuncionalidade muito importante, né? A pessoa era um pouco mais ansiosa só. Mas ansiedade tem muito disso, né? A pessoa vai ficando cada vez mais disfuncional com aquilo, as preocupações, as crises, o nervosismo. Aí começa a ter dificuldade em várias áreas da vida por causa disso. Aí quando a pessoa procura, geralmente já tem 10 anos que ela está sofrendo, às vezes, com sintomas ansiosos, né? E aí ela procura ajuda, né? E no caso da depressão, depressões mais leves, né? Porque as muito graves, isso é mais difícil de acontecer, assim. Mas em depressões leves, leves moderadas, às vezes a pessoa, aquilo ali vai cronificando, né? E tem até um transtorno que a gente chama de distimia, que é o transtorno de humor deprimido persistente, que é quando a pessoa já tem mais de 2 anos que ela tem sintomas assim, leves a moderados, mas que não melhorou também, não passou. Então, quando ela cronifica aquilo, né? E traz muito prejuízo na qualidade de vida, nas relações, no trabalho, em tudo, porque a pessoa fica carregando aquele fardo com ela. A verdade é isso, é como se ela carregasse uma pedra nas costas, né? Que ela tem aqueles sintomas, que ela não se sente bem,
que tudo vai ficando ruim, tudo vai ficando meio nublado, a vida vai ficando meio sem graça, tudo fica chato. A gente fala até que é meio que um mau humor persistente, mas não é só mau humor, tem muitos sintomas que vão para um outro lado mesmo da tristeza e tudo mais. Mas é como se tudo ficasse ruim e isso vai cronificando, né? Então a importância de tratar o episódio depressivo também é isso. Porque tem episódios depressivos que cronificam. E isso traz uma qualidade de vida péssima para a pessoa. Isso traz vários prejuízos biológicos, sociais, né? Funcionais, enfim, tudo. Nem fale. Isso é importante cuidar. Com certeza. A Stefânia mandou essa pergunta aqui. Dos sinais, você já chegou a falar, né? Mas eu acho que seria legal você falar desses níveis, que você já mencionou o leve, o moderado, mas eu acho que é legal falar dessa... O que diferencia um do outro, assim, que é mais importante? Quando tá leve, quando tá... Sim. Bom, é mais fácil falar assim do leve, do grave, e o moderado seria o meio do caminho. Uma depressão mais leve é uma depressão em que a pessoa tem esses sintomas de tristeza, de desânimo, de cansaço, de alteração de sono, de apetite, mas num grau leve, ou seja, a pessoa continua trabalhando, a pessoa continua cumprindo todas as tarefas dela, né? E são quase que às vezes passam despercebidos, mas se a pessoa for ver, ela tem tudo aquilo, né? Ela tem um cansaço crônico, ela não tem energia para as atividades, ela dorme mal, ela acorda antes do despertador tocar, ela sente tristeza, né? Uma tristeza que fica a maior parte do tempo. Então ela tem tudo aquilo. Ela tem a perda de prazer, perda de interesse, mas a vida dela segue. Às vezes quem não é tão próximo dela acha que tá tudo certo, né? Então esse seria um grau mais leve. O moderado já começa a ter um prejuízo mais importante, que geralmente é nesse momento que as pessoas procuram ajuda. Porque a pessoa começa a não dar conta mais de algumas tarefas, de algumas funções sociais, de trabalho. Começa a afetar mais os relacionamentos da pessoa, né? Então o leve é como se só a pessoa estivesse sendo afetada. O moderado já começa a dar problema em quem está perto, né? Começa a dar problema a pessoa começa a não dar conta mais. Então se no leve ela estava empurrando com a barriga, no moderado ela já não consegue mais empurrar. Ela vê que alguma coisa está errada, ela pode até não procurar ajuda, mas começa a dar problema em várias áreas da vida. O grave, geralmente, são quadros muito mais assim, que chamam até mais atenção, assim, até de quem está perto, né? Muitas vezes o paciente grave, ele não vai à consulta, ele é levado à consulta, né? Então, por exemplo, numa depressão grave, a pessoa já tem ideação de autoextermínio. Isso pode ter em quadros mais leves também, mas é uma ideação mais persistente. Muitas vezes a pessoa já tentou. A pessoa pode ter sintomas psicóticos numa depressão grave, né? Por exemplo, o que é isso? É a pessoa que passa a ouvir vozes, passa a ter delírios, começa a confundir realidade com fantasia, né? Isso acontece em depressão grave. A gente recebe muito idoso com depressão grave que para totalmente de comer, para de falar, né? Para de dormir, ou então só fica deitado dormindo. Então tem quadros que a gente chama de catatônicos, que é catatonia é aquela coisa da pessoa ficar completamente, assim, irresponsiva ao meio, sabe? A pessoa se fecha, então ela não fala, não come, ela se fecha. Então isso já é um quadro bem mais grave, que geralmente exige internação hospitalar, alguns tratamentos às vezes até mais intensivos, mais agressivos, né? O consultório mesmo, geralmente são episódios moderados, que é o assim, que mais chega. Porque é aquele momento que a pessoa já está com um prejuízo muito importante na qualidade de vida, nas funções dela, no trabalho, em casa, na família. Assim, o caldo já está entornando mesmo. E aí a pessoa procura ajuda, ou alguém da família fala, vai lá procurar ajuda, a pessoa vai meio contra gosto, mas é o que mais acontece. E o leve é esse que muitas vezes a pessoa não está bem, mas também acha que não está mal o suficiente para procurar um psiquiatra, sabe? É o que a gente mais vê. Entendi. Legal. Eu lembrei de uma outra questão aqui. Agora eu queria entrar nessa ponto que você comentou, que é sobre suicídio, né?
E a gente está nesse mês, até porque por isso que eu queria fazer a live dentro desse mês ainda, para aproveitar, né? Sim. Da conscientização e a prevenção ao suicídio. E eu até postei outro dia, fui essa semana sobre os tabus, né? Tipo, Uhum. às vezes as pessoas falam, a gente não pode falar sobre isso porque vai gerar gatilho, vai incentivar outras pessoas, ou enfim. Uhum. A pessoa tá falando para aparecer, ela tá postando sobre isso, é só para chamar atenção, não sei o que, enfim. Uhum. Sim. E esses, como é que você como profissional, assim, como que você sugere para a gente, para saber lidar, para a gente se conscientizar melhor sobre isso, assim? Porque eu imagino que você já deva ter lidado com casos de pessoas de vários tipos, né? Tipo assim, gente que já tentou suicídio, gente que já pensou em suicídio, Uhum. e como é que é isso, assim? Como é que a gente faz para poder quebrar esse tabu na nossa cabeça, falar mais sobre isso, se Uhum. conscientizar melhor? Sim. Eu acho que a forma de quebrar o tabu mesmo é ter uma abertura para isso, né? A partir do momento que a gente pode perguntar e falar sobre o assunto, a gente está quebrando isso aos poucos, né? Eu acho que tabus nunca se quebram de um dia para o outro, mas é Claro. importante a gente ir trilhando esse caminho mesmo, esse diálogo, sabe? O que que acontece? É muito comum mesmo esses mitos em relação ao suicídio, né? De que não se pode falar sobre isso, sendo que, na verdade, a gente vê que quando a gente pergunta, a gente ajuda a pessoa a liberar esse estresse, essa angústia de ter esse pensamento, né? Porque pensa comigo, né? Tem muitas pessoas que têm esse pensamento, mas elas não querem pensar isso, né? Elas sabem Uhum. que isso não é, assim, algo natural, né? O natural da nossa biologia é a gente preservar a vida, né? É o que a gente tem de mais biológico, é o nosso instinto de preservação. Então, a pessoa que pensa isso, na maioria das vezes, ela pensa assim, ela tá até constrangida, muitas vezes, com esse pensamento, né? De pensar que ela chegou a esse ponto de pensar em se matar, em se machucar, tirar a própria vida. Então, quando a gente vira para a pessoa e fala, olha, isso é um sintoma da depressão. Tem muita gente que sente alívio nessa hora, né? Porque ela pensa, nossa, então isso é um sintoma de depressão. Não sou eu que tô, sei lá, sem juízo, ou então que tô completamente assim, sem solução ou esperança, meu caso, né? Algo assim. A pessoa vê que, nossa, então realmente eu preciso tratar dessa doença para melhorar isso. Esse pensamento vai melhorar, essas ideias vão melhorar, né? Então, é importante falar e ter esse tipo de abertura, né? Ter esse tipo de abertura no espaço de trabalho, ter esse tipo de abertura dentro das famílias, dentro dos amigos, né? Porque assim, a gente às vezes fala isso na posta nas redes sociais, compartilha as coisas, mas nem, às vezes não vai ter abertura dentro de casa, né? Se uma pessoa tiver assim, ela vai ter com quem Uhum. falar, ela vai ter com quem pedir ajuda. Então, falar sobre o assunto ajuda aos poucos a ir quebrando essa resistência, sabe? Então, assim, outra coisa que ajuda, né? É ter informação correta sobre as coisas, né? Isso é muito importante em saúde mental no geral e principalmente em relação ao suicídio, igual. Então, igual você falou, né? Ah, não pode falar disso ou esses outros tabus, né? Se a gente sabe que não pode falar disso sim, a gente se sente mais seguro até para perguntar para uma pessoa como que você tá, né? O que que você tem Sim. pensado sobre sua vida, sobre seus planos para o futuro, né? A pessoa fala, ah, eu não tenho plano nenhum, para mim acabou aqui. Então você já vê que tem uma coisa que não tá legal, né? E você ter a informação correta e divulgar a informação correta ajuda as pessoas a falarem, a perguntarem sobre isso, sem sentir receio, né? Assim, de que tá fazendo algo que não deveria, né? A gente sabe que Sim. a pessoa sentir a abertura para o diálogo, então perguntar se a pessoa tem planos, né? Isso é numa consulta médica, né? Se a pessoa tem planos de suicídio, se a pessoa pensa nisso, se a pessoa
já tentou alguma coisa, não contou para ninguém, enfim. Aí a pessoa falar sobre isso traz um alívio para a pessoa, né? Porque às vezes é algo que ela guarda sozinha, que traz intenso sofrimento, Sim. né? E compartilhar Ou essa às questão da vezes, informação, né? sim, com certeza. Ou às vezes é até camuflado, né? Igual você mencionou. A Uhum, pessoa não necessariamente pensou em se matar, mas ela já uhum, pensou de várias formas que a vida já acabou, enfim. E isso uhum, é um, é um sinal de fato de que lá uhum. dentro, às vezes, ela tá levando ela para a isso, né? A essa Sim, ação. é Quer um dizer, estágio anterior, né? Porque começa assim, começa pensando que agora já deu, eu não tenho mais como uhum, melhorar. E aí a pessoa começa a pensar que isso pode ser uma solução, e é um sintoma muito clássico, né? Então, é importante sim falar sobre isso, conversar com as pessoas sobre isso, né? Que elas saibam que isso é um sintoma, né? E isso tem como melhorar, né? legal. O Júlio perguntou uma coisinha aí. Espera aí, Júlio, rapidinho. Eu só queria aproveitar que a gente está falando sobre isso, sobre a importância de falar, e que você falasse, Gabi, Hum, sobre uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu li um post de uma psicóloga e eu até compartilhei aqui, dela falando sobre disponibilizar o direct. Porque chega nesse mês, né, do Setembro Amarelo, e muita gente coloca, principalmente, acho que isso acontece principalmente muito no meio de adolescentes, assim. Ah, se você quer conversar, se você precisa conversar, então só pode me uhum, chamar, enfim. É importante esse lugar de escuta, mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? De tipo assim, do preparo que a gente tem, certeza. essa escuta responsável, digamos assim. Até onde eu posso ir, eu posso escutar, eu posso dar conta. Sim. E queria que você pontuasse isso como profissional, da Uhum, importância que você como profissional tem, né, para exercer essa uhum. escuta. Com certeza, né? Bom, o que que acontece? A gente sabe que o primeiro passo muitas vezes é esse mesmo, né? Uma pessoa de confiança se colocar disponível, né? Você vê que uma pessoa não tá bem, você fala, vamos conversar, eu posso te escutar, eu tô preocupado com você, eu tô vendo que a situação tá legal, que sua carga tá pesada, você parece que tá sendo difícil para você, né? Então eu tô aqui para te escutar. Mas é muito importante você colocar um limite nessa ação, no sentido de até onde eu estou ajudando e até onde eu estou sendo é, uma pessoa que não, que está piorando o quadro, né? Por exemplo, se eu me coloco à disposição, ah, Thales, tô vendo que você não tá legal, sou sua amiga, posso te ajudar, tal. Você fala, eu tô muito mal, eu tô muito triste, tô muito angustiada, não, 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 aconteceu isso, nossa, é mesmo, aconteceu isso na minha família, no meu trabalho, na minha casa, no meu cachorro, então eu tô triste. Ah, tá bom. Ah, mas e aí, como que você tá agora? Ah, não, eu tô cada em caso de urgência mesmo. Oi, Gabi, desculpa. Oi, travou? Me ligaram aqui. Ah, tá. Eu vi que deu uma travadinha. Mas Eu não continue sei. normal. Não, tá, Joia. Mas é isso, assim, a questão, assim, de que a gente tem que considerar ideação de suicídio, tentativa de suicídio como urgência médica, né? Sempre encaminhar para um serviço médico de urgência especializado, de preferência, né? No SUS a gente tem os Sim. SERSANs, os CAPs, no serviço particular existem urgências psiquiátricas, né? Então a gente precisa que isso seja considerado urgência médica e que seja levado nesse sentido.
Teve até uma pessoa que perguntou aqui um pouco antes, deixa eu achar aqui que eu achei interessante. Sobre o ataque de pânico? Não, sobre esse assunto do suicídio mesmo, que como professora, quando um aluno nos procura para Sim. falar que está pensando em suicídio, que providências como professora eu devo tomar? Falo com os pais, a escola deve acionar a saúde? Então, no caso de um menor de idade, com certeza absoluta deve falar com os pais, isso aí não tem nem o que dizer. Não existe esse negócio de, mas ele me contou em segredo, sigilo. Se a pessoa está falando que vai se matar, não existe sigilo médico. Nem mesmo para o médico, quanto mais para o professor, tá? Por exemplo, se um paciente chega no meu consultório e fala, eu vou sair daqui e vou me matar, eu posso ligar para um parente, para um amigo dele, pedir para ir lá e falar. Ele está pensando em se matar, mesmo que isso seja uma informação de sigilo médico. Porque isso é uma das coisas que autoriza a quebra de sigilo, a proteção da vida, tá? Então, o sigilo médico sempre pode ser quebrado em situações de proteção à vida, como essa. Então, né, eu acho que como professora, eu imagino que seja de crianças, adolescentes, pelo que ela falou de chamar os pais, né? É fundamental, é essencial. E se a criança tentar algo dentro da escola, deve ser chamado até mesmo o SAMU, né? Não deve se arcar com isso, assim. Por exemplo, se uma pessoa tem um infarto dentro da escola, você vai chamar o SAMU. Então, você não vai também arcar com uma urgência médica dentro da escola, né? Não tem como. No caso de um adulto jovem, o primeiro passo que eu tentaria, que eu acho que é o ideal, é tentar convencer essa pessoa de ir a uma urgência médica você mesmo. Você levando, você chamando alguém da família, né? Explicar que isso é algo muito grave, que isso é muito preocupante, e que a pessoa precisa de uma avaliação. E às vezes até se oferecer para levar, ou se oferecer para chamar alguém que a pessoa sinta-se confiante, sinta-se seguro de ir até a urgência com ela como acompanhante. Se for um adulto que tá, por exemplo, que está ameaçando fazer isso ali agora, naquele momento, pode sim chamar até o SAMU. Não tem problema, faz parte do atendimento de urgência, né? O suicídio é uma urgência médica, tá? Mas muitas vezes as pessoas, quando elas não estão bem e você oferece isso, elas aceitam. É muito comum chegar na urgência médica a pessoa acompanhada de um colega de trabalho, de um amigo, de algum parente que fala, eu vim porque a pessoa não está bem e eu ofereci de trazê-lo, né? E é assim que muitas vezes as pessoas às vezes procuram. Ela não deu conta de ir sozinha e ela acabou falando disso com alguém que ela tem talvez mais intimidade, mais proximidade, né? Então é importante sim. Na hora que eu perdi aqui, você estava falando na questão do adolescente ou da criança. Uhum. Eu só queria saber, ouvir de novo o que você falou. Então, o professor ele tem que procurar mesmo, independente, né? Tipo, Tem. que eu já ouvi outras Não questões de outros adianta. professores sobre isso. Porque assim, existem pessoas que falam em suicídio toda vez que uma coisa não tá boa. Mas a gente não pode arriscar que isso seja o caso de outras pessoas, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que existem pessoas que têm uma baixa tolerância à frustração, a dificuldades, que às vezes têm um repertório de resolução de problemas baixo. Então, essa pessoa que, por exemplo, precisa muito de terapia, e tem pessoas que falam tudo que acontece de ruim, eu queria morrer. Mas a pessoa às vezes nunca tentou suicídio, é mais como se fosse assim, uma fala de quem não sabe o que fazer diante das dificuldades, né? Diante das tristezas, dos problemas. Essa pessoa precisa de tratamento psiquiátrico? Precisa. E de terapia para ela melhorar esse repertório de resolução de problemas, aprender novas estratégias, né? Aprender a lidar com as dificuldades de uma forma mais saudável. Mas essas pessoas também tentam suicídio. Então, eu já ouvi pessoas falando assim, não, isso é moda da escola. Porque os adolescentes lá da turma, tudo que acontece de problema, todos falam isso. Tá, mas a gente vai deixar todos adoecidos então e não vai fazer nada a respeito, né? Então, assim, a pessoa Melhor ameaçou prevenir do que remediar, né? Sim. A pessoa ameaçou se machucar, ameaçou fazer algo que realmente põe a vida dela em risco, urgência médica. É um adolescente dentro da escola, tem que ligar para o pai e para a mãe, entendeu? Se o pai e a mãe chegarem lá e falar, nós não vamos levar, vocês vão registrar isso na ficha do aluno, tá?
Isso pode ser feito até um BO, porque, né? Se eles não Importante. querem levar no médico, eles estão arcando com a responsabilidade da situação. Mas o correto seria ser levado sim, tá? E falar sim com os pais. Não existe esse negócio de que criança, adolescente falou um negócio, a gente vai guardar pra gente aqui. Ah, porque ele confia muito em mim. Ele confia muito em você, ele vai chegar em casa e vai se machucar e você vai ser a pessoa responsável, né? Então, é necessário sim que seja informado aos pais de crianças e de adolescentes nesse tipo de situação. Criança é mais raro, né? A criança não tem nem noção, dependendo da idade dela, da questão de morte, de suicídio, de irreversibilidade, da questão da morte. Isso só aparece numa certa idade. Mas a gente já vê crianças mais velhas e pré-adolescentes, sim, com ideação de suicídio, com tentativas e com quadros depressivos importantes que precisam de tratamento. Legal. A Bia só ressaltou aí o que você falou do CAPS, do SUS. Falou que eles estão muito bem preparados para casos urgentes, sim. Uhum. Essa é a rotina do serviço de urgência, né? Então, eles estão acostumados a receber casos assim e estão abertos, né, para esse tipo de situação. Legal. Eu queria só não deixar passar aqui a pergunta do Júlio. Não sei se ele está aqui ainda, mas se for assistir depois, ou enfim, pode servir para quem estiver aí. Como devo me comportar depois de um ataque de pânico? Eu acho que é interessante até falar como identificar um ataque de pânico, né? Sim. Olha, é porque assim, eu acho que é meio difícil responder isso, porque depende muito do que está acontecendo, né? Mas assim, de uma forma geral, falando um pouquinho sobre pânico. Uma crise de pânico são crises em que a pessoa tem um medo muito intenso, sintomas físicos muito intensos, como suor, tremor, sensação que o coração está acelerado, batendo muito forte, coisas assim. E a pessoa costuma ter um medo de morrer muito intenso, né? Porque é uma sensação física, emocional tão ruim, né? Muitas pessoas se sentem paralisadas e tem essa sensação. A síndrome do pânico é quando a pessoa tem crises de pânico assim recorrentes, né? Porque ter uma crise de pânico diante de uma situação difícil é algo que todo mundo pode experienciar em algum momento da vida. Mas se essas Isso crises eu se queria tornam... perguntar rapidinho, Gabi. Só para não deixar passar, então você falou disso que pode acontecer de acordo com algumas circunstâncias, então não necessariamente a pessoa precisa estar com um transtorno de ansiedade ou vivendo em depressão para poder acontecer um ataque de pânico. Geralmente o ataque de pânico vem de forma recorrente, né? A pessoa começa a ter vários ataques, mas se a pessoa tem um ataque, por exemplo, depois que aconteceu um trauma muito grande, uma situação assim, pode ser que a pessoa não tenha síndrome do pânico, mas pode ser que ela tenha outra questão psiquiátrica acontecendo, né? Então, isso precisa de avaliação. Mas assim, qualquer pessoa pode ter um ataque de pânico, mesmo sem ter síndrome do pânico, se ela tiver, dependendo do que ela está vivenciando, né? Mas quando essas crises acontecem mais de uma vez, de forma recorrente, a gente considera que é síndrome do pânico e a gente faz um tratamento específico para essa condição. Quando a pessoa tem a crise, no momento da crise, existem várias formas da pessoa melhorar aquilo naquele momento. Tem medicações de resgate que a pessoa pode carregar com ela para quem tem crises frequentes. É interessante a pessoa ter aquele remedinho que ela toma na hora, que traz um alívio. Existem pessoas que aprendem técnicas durante terapia com psicólogo ou com terapeuta cognitivo comportamental, que seja médico ou psicólogo, técnicas comportamentais que a pessoa vai fazer ali naquela hora para aliviar. Tem a técnica até do Acalme-se, depois se alguém quiser ver lá na minha página. Mas existem técnicas que relaxam, que reduzem a ansiedade naquele momento. E geralmente quem faz terapia focado nessa questão mesmo do pânico, da ansiedade, os psicólogos trabalham com isso e ensinam várias técnicas. E assim, o mais importante é a pessoa lembrar que essas crises são passageiras, que vai passar, vai melhorar, que agora está muito ruim, mas vai melhorar.
e que tem tratamento e que ela já teve uma crise assim antes e que ela melhorou. Então, se ela está tendo uma agora, também vai melhorar, né? Mas assim, do ponto de vista do que fazer, tem essas técnicas comportamentais aprendidas em terapia. E do ponto de vista de medicação, tem as medicações de resgate, né? Aí isso tudo, sim, é difícil dizer de uma forma mais genérica, porque precisa de uma avaliação de cada caso, o que está sendo feito, né? Em que estágio do tratamento a pessoa está para poder orientar mais, né? Entendi. Ok. Gabi, eu queria te dar um tempinho para você falar alguma coisa da sua perspectiva, que você acha necessário ser falado sobre tudo isso que a gente conversou. Eu acho que deu para poder esclarecer bastante coisa, inclusive coisas que eu sei que eu tinha pontuado assim por conversas que eu já tive até aqui na página mesmo com algumas pessoas, tanto desabafando sobre elas, mas também procurando ajuda. Ah, minha irmã está passando por isso. Ah, eu tenho um amigo que, enfim, acho que deu para esclarecer bastante coisa. Mas que você sentisse à vontade aí para falar, se achar que tem algo para dizer. Tá, joia. Eu acho assim, um pouquinho das coisas que eu penso, né, que eu acho que são importantes, que eu comentei durante a live, né, eu não vou tentar não repetir muito, mas eu acho assim, o fundamental, você é uma pessoa que está passando por dificuldades, por pensamentos, né, de querer morrer, de que achar que essa é uma solução para as questões, procure ajuda, né? Igual eu falei antes, isso é um sintoma, isso tem tratamento, isso melhora, tá? Então procure ajuda porque ninguém precisa ficar adoecido e sofrendo, né? A gente tem como melhorar isso, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, se você tem alguém na sua família, no seu grupo de convivência, nos seus amigos, que tem esses pensamentos, que você vê que não tá legal, ofereça para se ajudar, ofereça para ajudar essa pessoa, né? Então ofereça companhia, ofereça de acompanhá-la num tratamento, de ajudar ela a achar um psicólogo, ajudar ela a achar. Muita gente não, quando tá deprimida, não consegue ter essa iniciativa, sabe? De tipo assim, marcar uma consulta, ir na consulta, sabe? Às vezes isso é muito difícil para pessoa que não tá bem, muito mesmo, assim. E aí depois engata, sabe? O tratamento, ela consegue depois ir remarcando ela mesma. Mas às vezes no início não, às vezes ela precisa de ajuda para esse tipo de coisa, sabe? Para organizar o tratamento dela. Então isso é muito importante. Então, assim, se tem alguém que está assim perto de você, uma pessoa que você tem intimidade, procure ajudá-la dentro do que você consegue, dentro do que essa pessoa precisa. Nunca assuma total responsabilidade, né? Porque aí não vai ser uma pessoa só doente, vão ser duas, né? Então nunca assuma a responsabilidade, nem assuma o cuidado dessa pessoa, né? Se a pessoa precisa de ajuda profissional, ajude ela a ter a ajuda profissional que ela precisa, né? Senão você também vai precisar de ajuda profissional, se você tentar ser a pessoa que resolve tudo, né? E cuide-se também para você estar bem para ajudar os outros. Quem não está bem não consegue ajudar os outros, tá? Eu acho que isso é o mais importante, assim, que tem que ficar. A mensagem do Setembro Amarelo é que suicídio tem tratamento, suicídio está atrelado a adoecimento mental, né? Então, existe tratamento dessas doenças mentais com melhora de pensamentos e de tentativas, enfim, relacionadas a suicídio. A mensagem do Setembro Amarelo é muito de esperança, de melhora e de procurar ajuda, né? Se você não Pode ser pode... prevenido, né? Sim, se você não pode ser a pessoa que cuida do outro, né? Se você não tem uma formação para isso, ou até se você tem, mas é uma pessoa muito próxima e você não deve, né? Por exemplo, se fosse um familiar meu, né? Eu não seria a médica dele, mas eu posso ser a pessoa que ajuda ele a organizar esse tratamento, né? Então, é importante que essa mensagem seja falada e até mesmo fora do contexto Setembro Amarelo, né? Que as pessoas tenham liberdade e conhecimento sobre esse assunto, né? Acho que é Sim. isso. Show. Gostei muito.
muito mesmo. Acho que é um assunto que deve ser falado sempre, é muito importante. E eu acho que eu atribuo essa importância também por sentir na pele também. Acho que para mim é fácil identificar a necessidade né, a urgência de se falar sobre isso, Sim. por passar por questões, enfim. Mas é uma coisa que eu ultimamente, assim, eu falo para muita gente, assim, para todo mundo, que é importante procurar um psiquiatra, é importante procurar um psicólogo, é Sim. importante ser ajudado dessa maneira, porque enfim, ainda mais nos últimos meses, eu imagino que o quadro de muita gente tenha piorado, muita gente, eu vi matérias falando, né, que muita gente, Com quem certeza. nunca teve ansiedade, começou a apresentar sintomas de depressão, por uma circunstância que pegou todo mundo, né? Sim, Então, acho que é extremamente importante a gente lembrar disso e falar sobre isso, de procure profissionais, procure ajuda sim, profissional. com certeza. E eu queria te agradecer por se disponibilizar e por agregar tanto para a gente, por ter falado. O pessoal que assistiu até aqui, compartilhe com quem você acha que vai ajudar, né, muito, ou que vai ajudar a pessoa a ajudar alguém. Compartilhe isso. E sigam a Gabi lá, ela tem postado muito conteúdo bacana, muitas dicas e muita instrução sobre esses assuntos, sobre saúde mental. É Tá isso. certo. Obrigada pelo convite, foi jóia, Thales. Foi demais. Muito obrigado, Gabi. Até mais, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite.